Eu cumprimento os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo online e aqueles que, porventura, até que seja por curiosidade, venham a abrir este vídeo. Eu cumprimento com a grandiosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a orar comigo. Quero iniciar com oração porque estou precisando. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai, amado, meu querido, Tu sabes, Senhor, as condições em que nós nos encontramos aqui neste momento. Sabemos que de nada temos capacidade. Tua palavra diz que o Senhor convida e a quem o Senhor convida, o Senhor capacita. Que o Teu Espírito Santo venha tomar a minha mente, o meu coração, os meus lábios neste momento e transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para os que estiverem nos ouvindo. E isso eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, acompanhem conosco. Falamos de Lucas hoje, né? Já bastante, então vamos lá. Vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o versículo 18 na parte A. Esse texto na minha Bíblia fala sobre a parábola dos convidados. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Amém? Até aqui, meus irmãos, podemos sentar. Existiu um casal que teve 6 filhos. E depois dos filhos alcançarem uma certa idade, mesmo ainda sendo crianças, eles se mudaram para uma outra residência, porque até então, na faixa de que o seu filho mais velho tinha em torno de 12 a 13 anos, eles se mudaram para outra casa, porque até então eles viveram na casa da avó. Essas crianças viveram na casa da avó, mãe de sua mãe, porque esta cuidava da sua mãe. E a alegria dessas crianças era todo final de semana sair desse novo lugar onde eles moravam, arrastado pela mão da sua mãe, aquela correntinha pelo meio da rua, o mais novo no colo, e ia eles pegar um ônibus para ir à casa da sua avó, passar o domingo ou o final de semana lá. E era bonito, passando todo mundo de mãozinha dada, e o povo, que bonitinho, muito legal. E era, vamos dizer assim, sagrado, todo final de semana. E não precisava de convite. Porque já se sabia que o final de semana era para ir para a casa da vovó. Por quê? Perto da casa da vovó tinha os outros parentes e os amiguinhos que foram conquistados desde que nasceram. E ali se brincava, se divertia. Esses filhos cresceram, tiveram os seus filhos. E aí a rotina começou a mudar. De que maneira? Essa visita passou a não mais acontecer
e a matriarca, né, que era a mãe dessas crianças, faleceu, e aí a rotina começou a mudar. Esses filhos cresceram, casaram, tiveram os seus filhos, e havia uma interação entre eles também, ou seja, essa interação, esse convívio mudou de geração, passou para os filhos desses 6 filhos. E era a alegria deles, de vez em quando se reuniam, foram crescendo, ainda jovem, se reuniam. E aí eles também se casaram, tiveram seus filhos e, mais uma vez, mudando a geração, a rotina começou a mudar. Só que mudou de uma maneira tão drástica que um desses meninos que se reunia com os seus primos percebeu que ele já não sabia o nome de um sobrinho, filho de um primo dele, e os primos dele já nem sabiam o nome dos filhos dele, dada a separação que aconteceu. E aí ele teve uma ideia de buscar reunir esses primos para novamente eles se encontrarem. E aí, dentre daqueles originais, daqueles 6, ele convidou um deles para, junto com ele, organizar um encontro, um reencontro dessa família. E como ele é militar, ele pensou na ideia de organizar um encontro no estilo militar, ou seja, seria uma missão, reunir esses parentes que estavam tão afastados, de maneira que um já não sabia nomes de um outro familiar. E aí começou essa ideia, e ele editou um convite, preparou um convite bem elaborado, montou um grupo no WhatsApp e startou esse convite. Daí em diante começa a semelhança com o convite feito por este Senhor. Dada as novas responsabilidades de cada membro dessa família, desta geração já, começaram a excusar-se, a dar desculpas, a dizer que ficaria muito difícil se deslocar, que não teriam como comparecer porque já tinham crianças pequenas. As desculpas começaram a ser dadas. Mas como ele, que teve a ideia, era militar, ele pensou o seguinte: como um militar, quando uma missão ela é dada, ela acontece. Aconteça o que acontecer, a missão vai ser realizada. Compareça quem comparecer, o encontro vai acontecer. E seguiu-se. Por que eu contei essa história para vocês? Não é uma história mentirosa, é uma história verídica, porque eu acho que não é vergonha e nem, sei lá, qualquer outro tipo de sentimento dizer, porque eu faço parte dessa história. E nós estamos enfrentando isso, nesse momento, com os nossos familiares. Mas o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos disso. E temos procurado entender o que o Senhor quer de nós. E aí, meus irmãos, quando o Senhor trouxe ao meu coração esta mensagem, eu não sabia que ela ia levar tanto tempo para chegar até aqui, porque para ela vir no ano passado. Os irmãos não sabem da história. E aí, nós ainda estamos, com certeza os irmãos se lembram, porque nós ainda estamos saboreando o banquete servido há alguns domingos passados, por que não dizer no ano passado, quando o rei entra na casa, que foi falado sobre isso aqui pelo nosso amado irmão evangelista Ailton, quando o rei entra na casa.
E aí o tema que o Senhor me trouxe para essa mensagem de hoje, mudando, porque na realidade, na originalidade dela, quando era para ser trazida, não era esse tema, mas hoje o Senhor fala a casa arrumada, banquete servido, convite feito. Venha. Numa parábola semelhante a essa, sendo que o texto fala de parábola das bodas, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, o texto é mais contundente, o texto é mais severo e eu diria até que um pouco mais triste, porque é um rei que prepara as bodas do seu filho e manda o convite. E o resultado, a resposta que é dada por aqueles que são convidados é muito triste, muito forte. Porque além de recusarem, eles espancam os que foram levar os convites, os que foram levar a mensagem, e chegam até a matar alguns deles, negando o convite de um rei. E aí eu quero trazer também aos irmãos um convite muito especial. Se nós passearmos durante toda a Bíblia, nós vamos encontrar muitos convites, que já o Senhor nos fazia, porque chegaria até nós, esse era o intento dele, chegaria até nós através dos seus servos, os profetas. E como esses servos, os profetas, foram recebidos de maneira não aceitável, o que o Senhor fez? Ele enviou um rei para fazer o convite pessoalmente. E aí eu gostaria que o nosso irmãozinho Igor colocasse o texto de Mateus 11, do versículo 28 ao 30, que o Senhor trouxe ao meu coração como um dos convites mais fortes que eu tenho lido nesses últimos dias na palavra. Porque o convite, ele foi feito por um rei. Quem fala é um rei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Casa arrumada, banquete servido, convite feito. Venha, você que está nos assistindo. Eu quero me reportar a um texto que foi compartilhado por nós, que foi compartilhado conosco, me perdoem o nervosismo, no ano passado, que diz assim, com certeza os irmãos vão se lembrar. Ao longo desses 5 anos, temos visto Deus operar em nosso meio. Tantas situações aconteceram e ainda estão acontecendo, que seria um verdadeiro assinte imaginarmos que sobrevivemos pela nossa própria força. Quantos de nós não pensou em desistir, largar tudo e sumir no horizonte? Tentador, não é? Pois é. Isso já passou pela nossa cabeça, quando a nossa própria força fenece e já estamos rentes ao chão, não tem mais como descer, e nesta hora é que Deus nos levanta e diz, a minha graça te basta. E é por esta razão que estamos todos aqui ainda. Chegamos ao final de mais um ano, lembrando que esse texto foi compartilhado conosco no ano passado, e com muita vitória, o que para alguns pode parecer pouco, para nós é um motivo de grande contentamento, pois sabemos exatamente de onde Deus nos tirou.
Pedimos a todos os irmãos que orem por nós. Os anos que seguirão serão muito mais difíceis, não se engane. Mas tenham a certeza de que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui nos fará chegar aos céus. A Ele toda a glória. Meus irmãos, quem fala no texto que nós acabamos de ler da palavra, Mateus 11, do 28 ao 30, quem fala é um rei, e esse rei é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele começa falando vinde a mim. É o convite que ele faz para nós. Desde o momento em que ele foi enviado, ele já sabia que ele tinha esse objetivo, nos convidar a realmente fazer parte, participar dessa grande festa, do banquete que seria preparado. E a palavra do Senhor, em outro momento, diz que já está preparado desde a fundação do mundo. Ele veio e fez o convite. E fez o convite de braços abertos, de uma maneira dolorida para o ser humano, porque ele se entregou para que esse convite tivesse uma chancela, tivesse uma marca, tivesse um selo, tivesse veracidade. E é a veracidade da cruz, do sacrifício de um rei. Um rei que nós aprendemos aqui hoje, que é rei no latim, no grego e no hebraico. Olha, o Senhor confirmando, que maravilha. Isso é maravilhoso. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer aos irmãos que, olha, vocês não têm ideia do quanto eu tenho aprendido. Eu estou vendo que eu não sabia nada, porque eu não participava de escola bíblica dominical. Fecha parênteses. Esse mesmo rei, quando ele faz o convite, ele declara para nós que ele é o caminho. Ele é verdade, a única. E ele é a vida e uma vida eterna que ele oferece para nós. Através desse convite, ele indica por onde nós devemos caminhar. Ele indica o que nós devemos fazer. Ele indica em quem nós devemos acreditar. E ele diz que se aceitarmos o convite e seguirmos as suas orientações, a recompensa é certa. Vida eterna. Vida eterna. Aqui não existe vida eterna aqui. Nós sabemos disso, não somos mais ignorantes. Temos aprendido já ao longo de muito tempo que o Senhor Jesus, esse mesmo rei que nos fez esse convite, ele virá nos buscar. E eu não vejo a hora. Seguindo o texto, ele fala, vinde a mim, todos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque ele declara para nós que ele não faz acepção de pessoas. O convite não é para gregos ou troianos, eu estou usando só um simbolismo, tá? É a oferta. O que ele fez, o gesto de entrega, declarando que ele estava convidando, é para todos. É para todos. E aí, a gente conta com, vamos dizer assim, a força da tecnologia para que, através desse vídeo, assim como foi a escola bíblica dominical, a mensagem do convite de Jesus chegue a muitas outras pessoas. Porque, por enquanto, poucas têm realmente
aceitado o seu convite, mas ele também já tinha nos alertado, não é verdade? Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós temos que estar atento a isso. Não temos muito a acrescentar, porque a palavra do Senhor tem sido tão clara neste local pequeno que nós temos convivido, que dizer mais o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Nós lemos o texto que foi compartilhado, declarando como nós chegamos no fim do ano. Quem de nós não teve tantas decepções? De maneira que nós chegamos no final do ano passado, dessa maneira, cansado, oprimido por várias situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das decepções que muitas das vezes nós sofremos, reclamando, muitas vezes resmungando, murmurando, mas pela sabedoria que o Espírito Santo, que também foi evidenciada aqui hoje, nos tem dado, dá um estalo de repente e a gente percebe que a gente está sendo tão ingrato, porque quando Jesus diz que a graça dele nos basta, nós estamos recebendo muito mais do que aquilo que nós pensamos ser necessários para a nossa vida, para a nossa caminhada. É a condição que nós estamos. Não é por estarmos aqui, sentados nestas cadeiras, ouvindo a mensagem, que já estamos garantindo a nossa salvação. Eu vos aliviarei. À medida que o Senhor nos faz esse convite, o que ele espera? Tiago, capítulo 4, o irmão amado meu, nosso evangelista, pode confirmar se realmente é em Tiago, capítulo 4, em que o Senhor fala para nós. Deixa eu ir lá, senão eu vou... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós pedimos tanto ao Senhor, quando essa condição em que nós estamos nos faz olhar somente para a nossa necessidade pessoal. E aí vem muitos sentimentos os nossos corações, e isso pode nos levar a uma condição assim um tanto complicada. Tiago capítulo 4, ele fala a respeito de resistir às paixões. E diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais, e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Temos pedido tanta coisa ao Senhor, e o Senhor até tem nos dado. E a gente, quando recebe, a gente desvia o nosso olhar do Senhor e muitas das vezes esquece até de agradecer. Eu digo isso até por mim mesmo. Me coloco diante do Senhor neste momento, clamando a misericórdia, porque carecemos da misericórdia dele. Porque através desse convite que ele fez para nós, com esse sacrifício imenso,
nós deveríamos responder de uma maneira muito mais concreta, de uma maneira muito mais decidida, porque quando vem o convite, a nossa resposta pode ser sim ou não. Participar da festa, o Senhor está nos dando a oportunidade. O estar lá na festa depende de nós. Depende da nossa resposta. E essa resposta não pode vir só verbal. Porque não basta eu dizer, sim, Senhor, eu aceito o convite, mas ficar de braços cruzados. Se eu não caminhar, se eu não perseverar, se eu não sair da minha casa e ir ao encontro do Senhor, eu nunca vou chegar a esse banquete. Eu nunca vou saborear o que o Senhor tem oferecido para mim e para você e para vocês que estão nos assistindo. Quando ele diz, eu vos aliviarei, é uma resposta imediata que ele nos dá. O alívio realmente vem dele. Mas o resultado dessa resposta imediata é um processo. É um processo pela nossa fraqueza, pela nossa condição carnal. E que processo é esse? Um processo de transformação gradual da nossa condição de vida. Saímos de uma condição de pecado para, pela graça e misericórdia do Senhor, alcançarmos a salvação. Para isso, precisamos dizer sim ao convite do Senhor e realmente perseverar. Perseverar em oração, já foi falado aqui, em buscar a face do Senhor, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. Não existe como é que eu vou participar de uma festa sozinho. O Senhor requer de nós uma experiência, uma prática de convivência com aqueles que você vai estar na festa, com os outros convidados. Ele nos chama a conhecer os outros convidados e conhecer na sua intimidade, conhecer com profundidade. Por quê? Porque nós só conseguimos sentir a dor do irmão à medida que nós tomamos conhecimento dos seus problemas, da sua dor. Só que é um risco. E muitas das vezes o irmão não se abre porque ele fica com receio de que, ao invés de você dar a mão a ele, orar com ele e por ele, você comece a comentar por aí, aquele irmão está com problema assim, assim. Precisamos tomar esse cuidado e precisamos estar atentos. O Senhor está nos fazendo um convite a estar na presença dele. Congregarmos, conhecermos uns aos outros um pouquinho mais e compartilharmos o que mais precioso ele tem para a vida de cada um de nós, que é a sua palavra. Estarmos juntos, compartilhando, orando, jejuando, incentivando em todas as condições, em todas as situações. Os versículos 29 e 30 sugere troca. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem, senão um rei maravilhoso como é esse nosso Senhor Jesus, pode oferecer uma condição de troca dessa? Oferece tudo o que é bom e pega de nós tudo o que é ruim, degradável, pesado, pecaminoso, e coloca sobre as suas costas e leva para uma cruz. É isso que o Senhor tem para nos trazer nesta manhã, sem muito a falar, mas para que a gente venha a pensar. Estamos começando um novo ano,
Um novo ano que, como nos foi dito no texto compartilhado, não se iludam, meus irmãos, não vai ser melhor do que o ano de 2023. Estamos já recebendo notícias e notícias, quem vê sabe disso. Não precisamos nós repetir. Mas este rei que nos faz esse convite, ele diz que ele já arrumou a casa, ele já preparou o banquete e ele já fez o convite e espera de nós a resposta. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês.